todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos o nome de Jesus que tem poder. Jesus, 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 Ele tem poder. Jesus, 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 Ele é o Senhor. É o Senhor. Das nossas famílias, Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome Jesus,
mais uma vez, vamos aplaudir o nosso Deus, Jesus, Senhor das nossas vidas, das nossas famílias. Ele é o Senhor. Força nessa palma, é pra Jesus. Marcada, como já iniciamos com essa canção, pelo poderoso nome de Jesus. O meu nome é Rosiane, eu faço parte do grupo de oração Chamados pelo Amado, do Santuário São Judas Tadeu. Inclusive, hoje iniciamos a nossa novena em honra a São Judas, lá no Central Park. Quero saudar você que já está aqui nos acompanhando pelas redes sociais, pelos irmãos que estão aqui nos escrevendo no Facebook, no YouTube, pelo canal da Rádio Ave Maria. Nesse programa que acontece todas as terças-feiras, esse programa chamado Famílias Curadas, no qual nesta noite o tema será sobre perdão. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para essa palavra que o Senhor nos prepara para essa noite. Diante deste tema dessa noite, eu venho partilhar um pouco com vocês sobre uma experiência muito profunda que eu vivi de cura com o perdão. Com essa temática dessa noite para as famílias curadas. E se você, meu irmão, minha irmã, quer ter a sua família curada, você precisa investir na sua família. É essa palavra que o Senhor colocava no meu coração, antes mesmo de iniciarmos este programa nessa rádio. Investimento. E agora eu pergunto para você que está aí nos vendo ou nos ouvindo pela Rádio Ave Maria, o quanto você tem investido na sua família? O quanto você tem gastado com a sua família? E quando eu digo gastado, irmãos, não é em termos financeiros, não. Eu estou dizendo num campo mesmo espiritual. O quanto você tem investido e gastado neste campo espiritual para ver a sua família restaurada. Porque isso nos custa um preço. E é sobre isso que nós vamos mesmo falar nessa noite. Então, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos clamar a Ele, que é o grande educador das almas. Vamos fazer essa oração, pedindo mesmo o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos, eu já quero mesmo já iniciar partilhando um pouco essa temática sobre o perdão. E começar dizendo para você que está nos ouvindo que o perdão ele não é uma mágica, mas o perdão é esse processo. E é o Espírito Santo que nos ajuda neste processo. Neste processo que requer uma decisão de vida. Porque muitas vezes nós confundimos o perdão com um sentimento. E o perdão ele não é um sentimento. Quisera eu ter um pó hoje mágico para jogar, né, na sua mente e que o perdão acontecesse. Não, não existe isso. O perdão ele é um caminho de decisão diária. Por isso, para que a sua família, a minha família seja restaurada, nós precisamos investir nesse processo do perdão. Que não é fácil, que não é tão assim... prático de se viver, mas que é necessário. E hoje mesmo eu dizia isso para uma pessoa. O pai, ele não vai dar para a criança aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa. E por isso que o pai mesmo vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar a dirigirmos essa oração
ao Pai essa oração tão perfeita, que é perdoar a quem nos tem ofendido. E que isso possa se tornar para nós, irmãos, uma regra mesmo de vida. Não simplesmente rezar um Pai Nosso como um preceito, como uma obrigação, não. Mas como uma palavra a ser vivida e experimentada no nosso cotidiano. Então, diante dessa temática, eu já mesmo partilho com vocês que eu tive, né, a graça de ter uma experiência com Jesus muito jovem, aos meus 15 anos, dentro de um grupo de oração, na cidade de Votorantim. Então, a minha família sempre foi muito católica, sempre estava mesmo aí neste berço católico, graças a Deus. Mas foi através da renovação carismática, dentro de um grupo de oração, que eu pude realmente experimentar essa graça do Espírito Santo. Não só de falar, não só de ouvir falar, mas de experimentar verdadeiramente a palavra de Deus. Quero saudar os irmãos que estão aqui mais uma vez, né, nos escrevendo no Facebook, a Valdirene, a Olga, o Miguel. Que bom que estamos aqui reunidos nessa noite, que você possa permitir mesmo que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque é Ele que tem este poder, é Ele que pode todas as coisas em nós. Então, dentro desse grupo de oração, eu fui vivendo essa experiência com a pessoa do Espírito Santo. E é um caminho de conversão. Não é um dia de conversão, mas é um caminho. O nosso processo de conversão, ele começa quando nós decidimos entregar a nossa vida verdadeiramente para Jesus, para que Ele seja o dono das nossas vidas. Mas esse processo termina, irmãos, só quando nós partirmos dessa terra. Então, enquanto eu e você estivermos vivos, respirando, há um processo de conversão. E eu e você estamos nele. Ninguém está 100% curado, ninguém está 100% pronto, mas nós estamos neste caminho, nessa trilha da cura, neste caminho de cura. E por isso que este programa retrata, né, este nome, Famílias Curadas, com o tema específico de hoje sobre o perdão. Então, dentro desse grupo de oração, eu fui experimentando mais este mergulho no Espírito Santo, a depender dele, a tudo perguntar para o Espírito Santo, se era da vontade dele, se ele queria ou se ele não queria. E dentro da minha afetividade, com 17 anos, eu então iniciei um namoro que graças a Deus deu muito certo, porque foi um namoro com Cristo e em Cristo. E dentro desse namoro nós nos preparamos aí, né, para este noivado, nos preparamos para esse casamento, e isso, é óbvio, leva um tempo. Nada acontece do dia para a noite, tudo é um processo. E ele também, um homem íntegro, honesto, que caminhava junto conosco ali dentro desse grupo de oração jovem. Fomos nos conhecendo, fomos firmando então o nosso noivado, fazendo os nossos projetos, trabalhando, correndo atrás dos nossos sonhos, para que esse namoro, esse noivado, virasse então um dia um tão sonhado casamento. E graças a Deus esse dia chegou. Depois de 5 anos de namoro, com quase 22 anos, nós então nos casamos, fomos estar debaixo dessa graça poderosa, que é o sacramento do matrimônio, que hoje em dia parece que caiu de moda, hoje em dia parece que é uma coisa que não tem muita importância, mas eu estou falando para cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Há uma graça, há uma dimensão no campo espiritual para quem recebe este sacramento do matrimônio, para quem tem este chamado, para quem tem essa vocação. Então, é claro, nessa noite nós não estamos falando só para quem é casado, porque o perdão, ele está, né, no âmbito aí, em todas as áreas da nossa vida. Eu vou focar especificamente, né, no meu testemunho, porque foi algo que eu vivi, foi dentro da minha vida conjugal. Porém, o perdão, ele tem que acontecer
em situações tão ordinárias ali do nosso dia a dia, em coisas pequenas, não só em coisas gigantes dentro de um matrimônio. E diante, né, dessa nossa escolha, então, em viver o matrimônio, claro que havia ali muitos sonhos, e um dos grandes sonhos do meu coração é ainda a maternidade. E por conta de termos casados, né, tão jovens, hoje em dia todo mundo vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai cuidar da vida profissional primeiro, né? Estabelecendo aí uma vida boa profissional e depois casar. Eu não, fiz ao contrário. Eu me casei e depois eu tive a oportunidade de trabalhar para poder pagar a minha faculdade, eu e ele, né? Já estávamos casados, tínhamos a nossa casa, então fomos aí investir na nossa vida acadêmica. Ambos, os dois foram, né, trilhar então aí esse sonho, correr atrás da faculdade. E a maternidade foi ficando um pouco de lado, né? Porque fomos fazendo outras escolhas. Não que Deus não quisesse, mas Deus nos dá liberdade de fazer escolhas. E é nisso também que eu quero parar um pouquinho e frisar com vocês sobre as nossas escolhas. Como as nossas escolhas determinam situações na nossa vida. Como as escolhas nos levam a colher bons frutos ou maus frutos. Como as escolhas nos colocam nessa dimensão também, irmãos, espiritual. De não achar, né, que tudo é ao léu da nossa vida, que tudo acontece por um acaso. Não. Eu tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas e de pontuar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Então, eu escolhi nessa época estudar com meu marido e fui deixando, né, de lado aí a maternidade. E é óbvio que Deus respeita, isso é lindo. Deus não impõe nada, Deus propõe e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, porque é Ele mesmo que nos deu esse livre-arbítrio. Por isso que tem um santo que fala que é tão simples e é tão difícil viver com Deus. É tão simples porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. E é tão difícil porque muitas vezes nós escolhemos aquilo que é o pior, aquilo que é o lixo, aquilo que não nos levará a nada. E diante, né, dessa minha história, então, fomos estudar 4 anos dentro de uma universidade. É claro que a vida, né, corrida, estudar, trabalhar, a gente acaba também, né, deixando um pouco de lado a nossa vida ali espiritual, muitas vezes a nossa correria, né? Eu sempre reflito sobre isso. Para onde eu estou correndo, por que eu estou correndo, aonde isso está me levando? Porque é uma coisa tão frenética, muitas vezes, trabalhar, estudar, conquistar coisas. Mas e a minha vida espiritual? Eu tenho investido? Essa é a palavra que Deus coloca para mim e para você nessa noite. Eu tenho investido na minha vida espiritual, eu tenho cuidado para que a minha família esteja nesse âmbito realmente de cura. E nesse tempo, né, da minha vida e do meu marido, trabalhando, estudando muito, é óbvio, nunca deixamos de ir na missa, mas nós fomos esfriando um pouco ali na nossa vida de grupo de oração, né, dos retiros a gente não ia tanto mais por conta de tantos afazeres acadêmicos nos finais de semana também, né? Irmãos, e quando nós mergulhamos na graça de Deus, na graça do Espírito Santo, uma vez conhecendo essa graça, só não mergulha todos os dias quem não quer. Uma vez experimentando essa graça que é o batismo no Espírito dentro da renovação carismática, só não mergulha mais verdadeiramente quem não quer, como eu disse, sobre as escolhas. Vamos fazendo outras escolhas, né? E muitas vezes relaxando na nossa vida espiritual. E aí é óbvio que no mundo espiritual o inimigo vai se aproveitando disso tudo e muitas vezes a gente vai achando que é natural, muitas vezes a gente vai achando que é comum e vamos perdendo essa dimensão da batalha, do campo espiritual, do campo espiritual. Eu vou pedir agora para o Ney colocar uma música para que a gente possa, né, refletir, clamar aí um pouquinho e depois eu dou
continuidade, né, nesse meu testemunho, para que o Espírito Santo vá trabalhando e nos convencendo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim.
investimento no qual eu coloquei, né, no começo desse programa. É o Espírito Santo quem injeta em nós toda essa graça, todo esse amor, para que tenhamos essa vivência de famílias restauradas. E como eu estava dizendo, irmãos, então foi um tempo em que eu e meu esposo estudamos e fomos, né, nessa vida acadêmica. Porém, depois de nos formar, retomamos as nossas atividades dentro da igreja, dentro do grupo de oração. Mesmo assim, né, queríamos ainda continuar estudando um pouco mais, por conta do trabalho dele, que exigia um curso de inglês. Fomos estudar um pouco mais, né? Isso já estávamos aí há 8 anos casados, né? E dentro, né, dessa nova proposta de estudar um pouco mais nessa escola de inglês, quando nós entramos num curso, né, a gente sempre faz novas amizades, cruza, né, a nossa vida pessoas novas. E lá em 2008, nessa escola de inglês, né, nós fizemos várias amizades e uma delas se aproximou mais de mim e do meu esposo, porque nós falávamos, né, muito de igreja, de novena, de canção nova, participávamos muito de retiros. Então, essa pessoa foi se aproximando e eu fui catequizando essa pessoa, porque mesmo sendo uma adulta, né, ainda não tinha o sacramento do crisma, era uma pessoa afastada da nossa igreja. E eu fui acolhendo, né, fomos nos tornando amigas. Ela fez uma preparação do catecumenato na Igreja São João Batista em Votorantim para fazer o seu crisma. E em 2009, já fazia um ano que nós estávamos, né, nessa interação de amizade. Em 2009, ela me chamou para ser, então, madrinha de crisma dela. Era alguém que fazia parte ali da nossa convivência familiar, do nosso dia a dia. 2 vezes por semana nós nos víamos na escola de inglês, enfim. E nessa situação, né, como disse muito sabiamente a minha mãe, porque eu sou uma pessoa que rezo muito, porém foi uma situação que eu não vigiei. E a palavra, ela nos adverte, vigiai e orai. Então, primeiro vem essa vigilância. Porque nós, muitas vezes que estamos dentro da igreja, acreditamos que as pessoas também, todo mundo é bom, todo mundo tem esse coração generoso, e que muitas situações só vão acontecer com o meu vizinho, ou vão acontecer, né, muitas vezes nos programas de televisão, de internet que a gente vê, e muitas vezes nós não achamos que aquilo vai bater na nossa porta. E em 2009, essa situação de muita dor veio bater na minha porta, que foi a traição, que foi o adultério da parte do meu marido para com essa minha amiga, que eu a tinha, né, como amiga, e a tenho ainda hoje como afilhada, porque esse vínculo nós não perdemos, né? É claro que diante de uma situação de perdão, irmãos, entendam bem isso. O fato de perdoar não significa que eu tenho que conviver com a pessoa. Há situações em que já não cabe mais a convivência, mas o perdão, ele pode ser liberado. E é isso que Cristo nos pede. O perdão deve ser liberado, não porque a outra pessoa merece, mas porque eu não mereço ficar carregando este lixo espiritual, este peso na minha vida. Eu não mereço. E para isso eu não fui feita, para isso eu não fui criada, para carregar esses entulhos, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo de quando nós não perdoamos alguém, irmãos, nós carregamos essa pessoa como um peso morto dentro do nosso coração. E algo morto cheira muito mal, algo morto fede propriamente. E no mundo espiritual também é assim. Então, se você carrega este peso morto, o Senhor está convidando você nessa noite a liberar o perdão. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, porém é uma coisa necessária que o Pai do céu está nos pedindo nessa noite. Como eu disse, o Pai não pede só aquilo que é gostoso de fazer. O Pai não vai pedir só aquilo que o Filho quer que ele faça, mas aquilo que é preciso. E hoje o Pai do céu está pedindo para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. É preciso perdoar.
Se você quer ter a sua família restaurada, se você quer ter um coração liberto das amarras do inimigo, está aí uma grande chave que eu apresento para você nessa noite, que é o perdão. Muitas vezes a nossa vida está num emaranhado de situações, coisas que não dão certo, situações que muitas vezes ficam amarradas e nós não sabemos o porquê. Então, nessa noite, o Pai está nos pedindo para fazer essa revisão e não só fazer aquilo que nós queremos, mas aquilo que deve ser feito. E o Espírito Santo nos dá essa graça. Então, diante dessa situação, eu decidi perdoar o meu marido e perdoar essa minha amiga em 2009, quando ele, num agravante muito mais pesado ainda, trouxe aí para mim uma notícia além do adultério, além da traição dupla, trouxe para mim um resultado positivo da gravidez dela. Um período de 40 dias que os dois tiveram relação, que os dois saíram, ela engravidou propositalmente. E isso, é óbvio, abala qualquer ser humano e é óbvio que eu fui abalada. Porém, diante dessa situação, eu fiz uma escolha de viver isso com Cristo. Porque, irmãos, todo sofrimento que nós passamos, nós temos essa opção de viver com Cristo ou de viver revoltados e longe de Cristo. E para termos uma família restaurada, qualquer situação que venha bater na nossa porta, irmãos, não existe famílias curadas, famílias restauradas, sem essa vivência com o Cristo. Então chame ao Senhor para vivenciar toda a situação que você está vivendo, dificultosa hoje na sua vida, seja ela de desemprego, seja ela de um câncer, seja ela de uma separação, seja ela de uma dificuldade com seu filho na drogadição, seja ela mesmo numa situação que você perdeu o controle. Não viva essa situação longe de Cristo, porque com Cristo já é difícil. E Ele nos alertou a isso. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. O Senhor não nos prometeu um caminho de flores, de purpurina, não. Mas andar com Cristo é a certeza da vitória. É um caminho de cruz, mas é a certeza da vitória, é a certeza da paz, é a certeza da alegria do nosso coração. Irmãos, porque a paz e a alegria não é uma ausência de problemas. Todos nós trazemos problemas, mas podemos sentir paz diante de qualquer situação. Sabe por quê, irmãos? Porque a paz não é um estado de espírito, a paz é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E eu desejo nessa noite, para você que está nos ouvindo, para aqueles que estão escrevendo aqui, postando os seus comentários, eu desejo que esse príncipe da paz invada a sua família nessa noite. E que você entenda que mesmo diante das adversidades, daquilo que tem se levantado para destruir a sua família, a paz é Jesus. E Ele não se deixa abater, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Ele é o grande, o poderoso, o El Shaddai, o inabalável, o poderoso, o santo, o justo, o príncipe da paz. E diante desse caminho, dessa minha decisão em perdoar o meu marido e perdoar a minha amiga, é claro que fica as sequelas da situação. Porque existe aí, é claro, o perdão de Deus, a graça que Ele nos coloca. Porém, as consequências vão ter que ser vividas. E nesse processo das consequências, o meu marido não deu conta de viver. Foi entrando num estado mesmo de doença, de depressão, foi ficando mesmo num estado tão triste que ele só trabalhava porque ele tinha que trabalhar, porque nem isso ele queria fazer mais. O preço do pecado, o peso, a conta do pecado é muito cara, irmãos, muito cara. E foram se passando os meses, e eu inscrevi ele para ir num retiro de cura interior com a Reinalda Reis, um retiro que se chama Ágape Terapia. Quem tiver oportunidade, faça. É um retiro de cura interior profundo. E eu fiz a inscrição porque eu queria muito que ele estivesse lá, que ele se ajudasse, né?
Porém, irmãos, quando a pessoa não quer, quando a pessoa não abre o coração, Deus não vai chutar a porta, Deus não vai invadir. Mas você pode continuar orando por essa pessoa, não querendo enfiar goela abaixo, querendo enfiar Deus ou a palavra de Deus goela abaixo dessa pessoa. Mas você pode, com o seu testemunho, com a sua oração, e Deus toca o coração dessa pessoa. Porém, nessa época, ele desistiu de ir, mesmo eu fazendo inscrição, mesmo eu pagando. Porém, irmãos, eu sempre quis muito a cura do meu coração. E ainda estou, depois de 11 anos, ainda estou nesse caminho de cura. É claro que hoje eu falo para vocês com uma leveza, porque eu já fui curada nesse processo, mas ainda estou neste caminho até o último dia da minha vida. Mas falo hoje para vocês sem dor no meu coração. Porque o perdão tem esse efeito maravilhoso. Esse perdão, né, que traz essa leveza e essa paz para o nosso coração. Porque você deixa aquele peso morto, você deixa aquela pessoa que você matou e fica carregando morta aqui dentro, você deixa ela aos pés da sua cruz. Num ato mesmo de oração, você deixa essa pessoa aos pés da cruz. E eu fui para esse retiro porque eu queria ser curada, que eu não queria viver um vitimismo de uma coitada, ai como eu sofro, eu fui traída, meu marido engravidou minha amiga, né? Eu tinha motivos para isso, porém eu queria ser curado. E eu peço que o Espírito Santo convença o seu coração nessa noite também, de sair desse vitimismo, de parar de olhar para o seu próprio umbigo, porque tem um céu te aguardando, tem um Cristo te esperando, tem um sacrário todos os dias. E hoje eu pensava muito nisso. Os sacrários do mundo inteiro estão lá. À nossa espera, à espera de uma visita, de um toque, de uma palavra de Deus. E eu decidi nesse tempo, meus irmãos, a comungar todos os dias. E é a grande cura, o grande manancial de cura para o nosso coração é receber Jesus Eucarístico. Porque para mim já estava muito pouco receber Jesus só aos domingos. Eu precisava e eu preciso dele todos os dias. E graças a Deus, né, esse tempo de pandemia agora já melhorou a situação e as missas presenciais voltaram. E eu tenho a graça de morar bem pertinho do centro de Sorocaba, então já voltaram as missas diárias ali também no centro, no Mosteiro São Bento, na Catedral. Então eu consigo me programar para receber Jesus Eucarístico todos os dias e é a fonte inesgotável de cura para o meu coração e para o seu coração. É Jesus Eucarístico, o meu grande antidepressivo que não permitiu que eu entrasse mesmo no estado de depressão aí em 2009. Eu fui para esse retiro, então, de cura, fiquei 6 dias lá. Quando eu voltei, né, fui bem preparada, porque quando eu voltei o baque foi um pouco pior. Meu marido tinha pego todas as coisas dele de casa e tinha ido embora. Me falou que não dava mais para levar o nosso matrimônio adiante e que ele tinha decidido ficar com essa pessoa e ficou mesmo. E aquele dia, aquela sensação de abandono, de dor, no qual o Senhor me pedia para que eu permanecesse em oração e silêncio. E foi um tempo que eu estreitei muito o meu relacionamento com Nossa Senhora, porque fazer silêncio é uma coisa muito difícil quando você está na dor, quando você está certa na situação. Mas depois eu fui entendendo o porquê, né, desse silêncio que Deus me pedia nesse tempo. E eu obedeci. Continuei indo para as missas diárias, fazendo as minhas novenas. Não dei conta de morar sozinha. Voltei a morar com os meus pais, com José e com Maria. Os meus irmãos me ajudaram muito nessa época também, os amigos, né, alguns irmãos que estão mandando abraço aqui. Eu retribuo com muito carinho, muitos irmãos que acompanharam essa minha história bem de perto, que vivenciaram isso comigo. E passaram-se 8 meses, já era 2010, eu vivendo a minha vida, obedecendo a Deus, praticando esse silêncio junto com a Virgem Maria. Um belo dia ele me ligou, falou que ele precisava falar comigo, ligou no meu trabalho. E após o trabalho, no final do expediente, eu fui
conversar com ele. E ele disse que ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. Que ele tinha feito uma grande burrada e tinha feito uma péssima escolha, que ele estava arrependido. E eu vi ali, meus irmãos, a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que quer nos alcançar também nessa noite. A misericórdia de Deus que é inesgotável. Inesgotável. E eu vi ali mesmo a mão de Deus em separar o coração dele para que ele não se perdesse de novo. E ele quis retomar o nosso casamento, a nossa história. E eu avisei, né? Eu falei, olha, não tem mais nada em casa, eu estou morando com os meus pais, então nós vamos ter que comprar aí, né? Os utensílios, móveis, enfim, organizar essas coisas para poder voltar. E ele saiu, né, desse apartamento que ele estava morando com essa moça há alguns meses. O bebê já tinha nascido, ele já tinha registrado, enfim. Ele foi para a casa da mãe dele, enquanto nós nos organizávamos para voltar para a nossa casa. E nesse intervalo de tempo, espaço bem curto de tempo, essa moça também me procurou. Em 2010, ela me mandou um e-mail dizendo que queria muito conversar comigo. E eu respondi prontamente para ela me encontrar na paróquia São João, que era onde nós frequentávamos. E conversei com ela lá dentro da igreja. E ela disse com todas as letras, Rosiane, eu planejei essa gravidez porque eu desejei o seu casamento, eu queria essa história, eu queria vivenciar tudo que você e o Emerson viviam, né, tão bem, eu queria isso para mim. Então eu quero pedir perdão porque não foi nada bom e agradável que eu fiz. E eu pude olhar bem nos olhos dela. Eu estava ali diante da capela, dentro da igreja, e pude dizer para ela, olha, fulana, ele que está aqui dentro desse sacrário, ele é Deus. E ele perdoa você. Então quem sou eu para não te perdoar? Irmãos, e foi a decisão mais inteligente que eu já tive em toda a minha vida. Porque eu fui aprendendo que o perdão não é coisa de gente boba, tola, mas é coisa de gente inteligente. Coisa de gente que quer ter uma família curada, que quer ter uma família restaurada. O mundo vai dizer, pague com a mesma moeda, dê o troco, revide. Só que o mundo não fala para você depois as doenças que você vai herdar, o preço que você vai pagar de revidar. E eu posso dizer isso com propriedade para vocês. Eu sei o preço que eu pago por ter liberado o perdão para essas duas pessoas há mais de 10 anos atrás. É a paz, é a alegria, é mesmo o amor que eu sinto de Deus no meu coração, eu não sinto esse peso. É a minha história e eu fiz as pazes com a minha história. É claro que eu não vou esquecer, porque eu não tive amnésia, mas o perdão, ele tem esse efeito. Você vai lembrar sem doer. Isso é maravilhoso. E isso é só a graça de Deus. Isso é só o Espírito Santo que nos ajuda. E saí dali, né, com o coração em paz e disse para ela que eu queria conhecer o filho, se eu tivesse a oportunidade, conhecer a criança. E ela prontamente me respondeu que sim, que a porta da casa dela estava aberta. Então eu disse, olha, eu quero ir agora, então conhecer o seu filho, essa criança. Já saí da igreja, peguei meu carro, fui na casa dela, conheci o bebê, carreguei e desejei toda sorte de bênção para essa criança. É óbvio, como eu disse, nós não convivemos porque não cabe convivência aí. Mas coube o perdão. Eu não convivo mais, essa criança hoje tem 10 anos. Porém, eu desejei e desejo, continuo desejando toda a paz para esse menino, toda a alegria, toda a sorte de bênção para a história de vida dele. E saindo dali, né, fui para minha casa, contei para minha mãe, contei para o Emerson. Passados 7 dias dessa conversa, eu estava planejando, né, os móveis que eu ia comprar, eu ia fazer uma pintura na casa para poder voltar. Era um sábado, 28 de agosto de 2010, o Emerson me ligou que ele estava saindo da fábrica. Estou saindo da fábrica, daqui a pouco nós vamos fazer umas compras. Era o que nós tínhamos combinado para aquele dia. Porém, a mão de Deus veio e alcançou poderosamente essa alma, que é um mistério. E mistério, irmãos, eu fui aprendendo também que mistério a gente não explica, mistério a gente vive. A gente vive um mistério.
E esse mistério, né, que foi sendo alcançado no coração do Emerson. Ele saiu da fábrica, tinha me ligado que nós íamos comprar umas coisas na Telha Norte para nossa casa, e saindo da fábrica ele sofreu um acidente. Ele estava de moto, nesse trajeto de sair da fábrica e ir para a casa da mãe dele, né? Porque ele estava há uns dias já morando com a mãe, até organizarmos para voltar para nossa casa. E ele sofreu um acidente fatal de moto, 3 horas da tarde. Foi para o hospital regional e foi um acidente bobo, virando uma esquina a 30 por hora. O carro também não estava correndo. Porém, né, desse acidente aos olhos humanos bobo, virou mesmo uma entrega total ao Senhor. No sábado à noite, a Rita que sempre está aqui com vocês fazendo esse programa, a Rita foi lá no hospital, rezou bastante por mim e trouxe uma palavra em Sabedoria 3, que vai dizer assim: aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, mas na verdade estão em paz. E eu entendi ali que Deus queria levar o Emerson desta terra. Ele tinha se confessado naquela semana, tinha ido na missa comigo, estava extremamente em paz, estava com o coração em Deus. E já no domingo veio a notícia do falecimento do Emerson. O Senhor mesmo que usou dessa estratégia, de todo esse momento, né? Dessa história, né, para salvá-la, para salvar. Eu vejo muito aí a mão de Deus para salvar o Emerson. E Deus, né, me colocou na história dele e vice-versa durante 15 anos, né? Namoramos 5, ficamos 10 anos casados, e um enfeitou a história do outro durante esse tempo. E é um tempo mesmo que foi de muito aprendizado, e hoje eu colho esses efeitos do perdão. É claro que não foi nada fácil, né? Uma sucessão de coisas fortes, a traição, a gravidez fora do casamento, e depois o luto. Em um prazo de 1 ano, nós vivemos tudo isso. Porém, em tudo, a mão poderosa de Deus. E diante dessa palavra, que quero pedir para o Ney colocar uma canção aí, mas antes de colocar a canção, eu quero proclamar essa palavra para que você seja convencido. João 15:5. Como que nós podemos vivenciar todo esse processo de perdão? Com esse versículo de João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, sem a mão de Deus, nada, absolutamente nada, nós conseguimos fazer. Você pode ser o melhor profissional, você pode ser o melhor universitário, você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Mas sem Deus, nada nós podemos fazer, absolutamente nada. Vamos ouvir essa canção e depois eu volto para fazer a oração e encerrar o programa. São derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.
bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em tua promessa, eu confio tua obra, Senhor. Acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Senão, o perdão não só no âmbito, matrimonial, mas o perdão que ele tem que existir nos detalhes do nosso dia a dia, nas pequenas coisas, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com sogra, com sogro, tantos pesos desnecessários nós carregamos. Então, é preciso fazer este investimento no campo espiritual, de oração e de decisão, de novas escolhas e do perdão para a nossa vida, irmãos. Como eu disse, Deus dá a graça. Não é fácil, mas é possível, com a graça de Deus, de colher esses belos frutos da paz, do amor, da alegria que o perdão nos oferece. E eu quero agora mesmo convidar você a orar comigo, a orar pela sua família, pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada família que está nos ouvindo neste momento, nesta noite. Pai, o Senhor que conhece a realidade de cada um. O Senhor que sabe quantos filhos estão amarrados em situações pela falta de perdão. Eu quero pedir, Pai, pessoas que estão doentes, que estão nos ouvindo, pessoas que estão doentes fisicamente, porque não conseguem liberar o perdão. Pessoas que estão com problemas sérios de saúde, de enxaqueca, de coluna, de estômago, porque estão carregando esse peso morto. Estão carregando pessoas mesmo que magoaram profundamente a sua vida. E você está mesmo neste emaranhado, neste campo no qual o inimigo tem se aproveitado para zombar de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar nessa noite para que esses corações se envolvam na sua força e na tua graça para liberarem o perdão, Senhor. Para que possam vivenciar em ter essa família curada, essa família restaurada, e não há outro caminho, Senhor. A sua proposta para nós, Senhor, em termos famílias curadas e restauradas, é esse caminho do perdão e do amor, Senhor, que andam de mãos dadas, que andam juntas. Pai, eu quero entregar cada família que está desfacelada nessa noite, cada família que está abatida, desanimada, cansada,
Quero entregar essas esposas que têm orado pelos seus esposos, tantas esposas que estão cansadas de combater sozinha dentro da sua casa. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, uma porção dobrada do teu Espírito, para que elas não retrocedam, para que elas não voltem para trás, Senhor, mas que elas sejam restauradas pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Nesta noite, que o Senhor as sustente os joelhos, as mãos e o coração dessas esposas que têm investido na sua vida de oração, Pai. E o Senhor me coloca mesmo muitas esposas cansadas, mas o Senhor vê o investimento espiritual que você está fazendo, e você não está sozinha. Você não está sozinha, minha irmã. Há um céu que acampa ao seu redor. Há uma milícia celeste no qual nós não podemos ver com os olhos humanos, mas há a presença dos anjos. Há a intercessão poderosa da Virgem Maria, no qual você pede, no qual é o título mesmo, o nome dessa rádio, Rádio Ave Maria, no qual ela vai à frente e vence por nós. Com Maria, por Maria e em Maria, venceremos todas as batalhas. Todas as batalhas. Pai, eu quero pedir que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre todos os que ouviram pela primeira vez, os que já ouviram esse testemunho outras vezes, mas que o Senhor os convença dessa palavra. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, Senhor. Que todos nós que estamos aqui unidos nessa rádio, ouvindo neste momento, Senhor, possamos ser convencidos pela Tua palavra. Em tudo nós precisamos e dependemos do Senhor. Em tudo e para tudo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito seja derramado sobre nós nessa noite. Que o Senhor nos convença da força curativa que é essa decisão do perdão. E não é o Senhor que decide por nós, somos nós que decidimos, e o Senhor põe a graça. O Senhor coloca isso muito forte no meu coração. Não pense que é Deus que vai decidir por você, meu irmão, perdoar ou não. Quem decide é você. Você dá o primeiro passo, e os outros 99 é o Senhor que vem e te ajuda e te sustenta. Pedimos a tua bênção sobre nós nessa noite, ó Virgem poderosa, que a Senhora passe à frente, nos guarde e nos livre de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço apertado para todos vocês que nos escreveram, mandaram mensagens, curtiram a nossa página do Facebook, do DVD Cristão, da Rádio Ave Maria. Que o amor de Deus e a graça santificante do Espírito possa envolver a sua vida. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço e uma boa semana para vocês. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói.
Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixam um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso.